Muito bem, vamos começar. Isso é uma campanha. Isso é uma síntese do que é qualquer campanha. Você precisa ter um diagnóstico se faz com pesquisa. Esse diagnóstico, onde você fala, você pesquisa absolutamente tudo, o que o leitor está pensando, as expectativas, o que ele acha de você, o que não acha de você, qual é o que acha de seus adversários, pontos fortes, fracos, etc, etc. Tudo parte de aí. Tudo parte de você ouvir o eleitor. Um diagnóstico está composto de várias coisas, né? É uma pesquisas qualitativas, quantitativas, todo mundo já deve estar careca de saber. Se alguém não sabe, tem uma curiosidade. Eu gosto muito de pesquisa, gosto de criar, especialmente em pesquisa qualitativa, técnicas diferentes, porque para tornar a pesquisa um pouco mais significativa. Enfim, a partir desse diagnóstico que você vai fazer das suas fortalezas, desse cenário, considerando a sua própria história, a partir de onde você está e demais, você vai ter vai definir muitas coisas, vai definir seu posicionamento, qual será seu lugar nesse combate que é uma campanha eleitoral, vai definir a sua estratégia, como eu vou chegar lá. Estratégia é isso. Estratégia é tomar uma decisão, é a coisa mais difícil de você fazer. Porque você, numa campanha, pode trocar de tudo. Pode trocar de esposa, de casa, de ocupação, de identidade sexual, de qualquer coisa. O que você não pode trocar é estratégia. Porque aí você fica indo para um lugar, para outro, e o eleitor não consegue te acompanhar. Não entende o que aquele cara está fazendo. Ou está falando uma coisa, agora está falando outra. Quando ele chegou, falou que ele não ia atacar, e agora está brigando. Isso confunde, é um ruído. Então, no momento que você define como você vai se apresentar nessa eleição e qual é a sua estratégia para chegar lá, é uma coisa muito importante. É a coisa mais importante, porque se você errou aí, é muito difícil depois você voltar. E esse tempo que vocês têm agora, é um tempo que você tem que aproveitar para pensar muito bem em tudo isso. Depois, a partir dessa estratégia, você precisa de uma campanha. O que é uma campanha? Uma campanha são peças de comunicação, mensagens, slogans, conceitos. Uma campanha vai desde um adesivo de carro a um jingle, etc, etc. Um comercial, um trabalho de Facebook, etc, etc, um trabalho de mídia digital. São mensagens, são ferramentas que permitem que a sua estratégia converse com o eleitor. Só que são coisas muito diferentes, porque uma estratégia é uma coisa fria, é uma coisa cerebral, tem que ser uma coisa muito objetiva. Transformar uma estratégia em uma campanha é transformar uma coisa racional em uma coisa emocional. É transformar isso em cultura, em valores, em histórias, em coisas que toquem as pessoas. E cada coisa na campanha fala, não apenas, tudo precisa ser muito, muito coerente. Muitas vezes acontece que você tem um candidato com determinadas características que você sabe que em pesquisa, você sabe que essas características não gostam do eleitorado. Aí você, dentro de um ambiente controlado, de um programa de TV, e tudo, você faz o texto do cara, ele grava, você procura o tom do cara, etc. Ele vai para a TV, está lindo, está ótimo, isso mesmo aí. Vai para grupo para testar, em campanhas grandes, profissionais, nada vai para a TV, para qualquer coisa, sem ser testado. O problema é que você não tem um controle remoto daquele candidato. E se aquele candidato não internalizou realmente o que ele é, não se achou nessa campanha, não entendeu por que ele precisa se posicionar dessa forma, ele vai para a TV e vai fazer cagadas. Então, isso vai dar outro ruído. Quem é esse cara? É o cara que eu estou vendo. Sabe, você vê, sei lá, o Ciro Gomes, que agora vai ser candidato a presidente. Eu gosto muito do Ciro, acho um cara extremamente inteligente. Mas ele é muito inteligente, é uma palestra e tudo, e ele tem o pavio curto, como se fala aqui. Meu conhecimento da cultura brasileira é grande. Pavio curto. Aí o cara explode, e isso anula todo o resto. Então você não pode ser diferente. Tem que ser sempre a mesma pessoa. E essa pessoa tem que ser verdadeira, vamos ver isso mais na frente. Essa questão da verdade, da coerência e da verdade, é muito importante hoje. Depois vou explicar por quê. Aí você executa a campanha, aí você precisa, seu time, entender essa estratégia e definir qual é o rol de cada um e vamos em frente.
Você tem a pesquisa, que é uma ferramenta para avaliar e corrigir. Se você não tem pesquisa, é muito importante ouvir. Ouvir pessoas que estão próximas, mas que não são torcedores, ou trabalham para você. Dificilmente alguém que trabalha para você vai falar a verdade para você. Mas você sempre tem alguém chato na família que você não convida para a festa de fim de ano, pergunta para ele. Aí você perde ou ganha, e quando você perde, celebra, pensa como vai pagar as dívidas. Eu poderia encerrar essa palestra aqui. É isso aí. É isso aí. Não? Só que cada coisa tem que ser executada com muito cuidado. Por quê? Porque temos uma coisa chamada contexto. E aqui vem a história que estava me arrependendo. O que é isso aí? Um cemitério. Esse é o cemitério da confiança do eleitor brasileiro. Aí está enterrada a confiança do eleitor brasileiro nos políticos. Confiança do eleitor brasileiro nos políticos morreu. É uma boa notícia para nós, porque nós estamos tentando renovar essa confiança. Ela morreu por quê? Promessas não cumpridas, descansam em paz. Eu não vou sumir após a eleição, descansam em paz. Eu sou honesto, sou diferente, descansa em paz. Sou diferente, 1891, primeira eleição no Brasil, o Marechal Deodoro, estava parte do discurso dele, não foi eleito direto pelo povo, 1891, ele disse, eu sou diferente, você vai ver. Não foi tanto assim. O que é isso? Sucata, né? Sucata, um lugar de depósito de lixo, de coisa que já não serve. Aí estão depositadas as nossas certezas sobre o que uma campanha é. Aí é sucata. Maioria, eu considero sucata. Maioria das coisas que a gente vê como uma verdade revelada se é transformada em sucata, ou no mínimo está sendo questionada. Porque a mudança que o mundo está experimentando é tão grande, tão grande, tão grande. A gente porque vive todo dia essa mudança. Então você não percebe o quanto está mudando, mas está mudando o tempo todo. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu aprendi e que hoje eu tenho sobre questionamento. Eu mesmo questiono. Vou dar um exemplo, aproveitando o Gabriel está aqui. Sem TV não dá. Está dentro da sucata, tá? Aí essa TVzinha. Sem TV não dá. Sem a máquina também não dá. Você tem que ter uma puta de uma coligação com todos aqueles caras, com aquele botão, com todos os atributos típicos de uma campanha eleitoral que o povo odeia. Vocês não viram, mas tinha um carro de som lá, viu? Na primeira sucata, aquele carro de som que passa no momento que você está no Nordeste, foi para dormir, tirar uma soneca e passa aquele cara falando, berrando, tudo isso, invadindo seu silêncio, sua casa, seu bairro, a sua tranquilidade, por conta de que ele decidiu ser candidato. Então, ele tem uma ambição. Então, aqui temos alguém que o Gabriel conhece. Esse cara ganhou uma eleição com 23 segundos de TV. Ele tem uma frase que estava cortada, mas é muito boa, Gabriel, imagino que você tinha trabalhado nisso, que é muito importante para vocês. Eu não quero ser político, eu quero ser um prefeito. Bastava 23 segundos para falar essa frase e ele ganhou. Aí eu percebi que a vida, você conversa do que o eleitor quer conversar. E o eleitor, muitas vezes, conversa um pouco de política, mas você descobre aí que o mundo não está feito de fluxos de dinheiro, de recursos, está feito de fluxo de afetos. A relação é de um humano para outro humano. No dia que você decida deixar de ser um ser humano para se transformar num candidato, num político, você está morto. Digo, vamos criar um negócio aqui para aprender com os melhores. Esses são os 3 deputados mais votados do Brasil na história. O Enéas Carneiro, 1,5 milhão de votos. O Tiririca, 1.300.000 votos. O Paulo Maluf, 700.000 votos. Eles dobraram a votação de pessoas como Garotinho, o Maluf manteve, Ciro Gomes, que é um presidencial, Lula, Ulisses Guimarães, Russomano, Chalita. Não sei, talvez peguei uma coisa então ganharia de Maluf para deputado.
Pode estar errado, vou conferir. Quando eu peguei no site da Justiça Eleitoral Brasileira. Estranho, pode ser uma confusão. Seja o que for, é o seguinte, eu conversei com a Isa e digo, eu posso invitar alguém desses caras para a gente conversar? Acho interessante. Como você precisa ler esse dado? Então, tem duas formas de ler esse dado. Por que tantas pessoas votaram neles? Uma parcela dos brasileiros não prestam, não ligam, estão aí, não sei o que, toda aquela coisa, votam em qualquer coisa, não leva nada a sério. Ou o brasileiro tem motivos para votar nesse tipo de pessoas. Aí fiquei pensando, e isso não é uma afirmação, que quando você diz que você é novo, você pode falar quantas vezes quiser sobre a renovação e que você é novo, mas que o eleitor tem a sua própria ideia do que é novo. O eleitor pode pensar que Bolsonaro é novo hoje. E quando você fala tem que renovar, claro, o Bolsonaro está renovando. Por quê? Porque ele não faz parte da política. E quando você pensa detenidamente no Lula, aquele Lula que foi deputado, que foi uma trajetória parecida com o Tiririca, porque o Tiririca entrou lá e demais, e o discurso, quando ele deixa de ser, é um discurso fantástico, quando ele explica o que ele viu lá dentro. E o Lula, que também odiou ser deputado, quando ele diz, aquele negócio são 190 e não sei quanto picareta, né? Ou seja, viram a mesma coisa. E o Lula, na época, não era o establishment da política, ele era um outsider da política. Ele passou a ser parte do establishment da política quando foi eleito. Antes, todo mundo tinha medo dele, era uma coisa um pouco periférica. Tudo isso me levou a pensar, se a gente desconsidera que o brasileiro não presta, que é burro e tudo isso, coisa que eu, depois de ter feito mais de 1000 focus groups, eu não acredito que seja assim, é uma coisa muito fácil desqualificar o outro. Aliás, uma costume que está acontecendo, todo mundo desqualifica todo mundo, entendeu? Isso faz entender por que o Tiririca prevalece, porque não desqualificou ninguém. Aliás, ele se colocou por debaixo de todo mundo. Lo colocou por cima de todo mundo. Tiririca, aqui todo mundo diz, aquele cara é petralha, aquele é dogmático, não sei o quê. E aquele é um coxinha, é banal, não sei. Todo mundo se achando melhor do que todo mundo. Está virando uma porra de uma Argentina. Eu mudei de país para evitar isso, sabe? Esse é um questionamento pessoal que eu quero fazer. Vocês não sabem o que é morar naquele país. Uma coisa, turismo, para Buenos Aires, beber vinho, comer carne decente. Ok. Mas é um inferno, porque você não consegue chegar a um acordo de nada. Cada esquina é um consenso. E não é que aqui, porque aqui todo mundo pode ter um incidente de trânsito, você tá aí e não passa nada. Lá você vai para a porrada, entendeu? Tem consequências. É um inferno morar na discussão permanente, na desqualificação permanente. Então, o Tiririca foi um cara que não discriminou. Ele se colocou portado e ele, se você perceber, é claro que ele foi um grande fracasso. A ideia de botar um palhaço para um lugar que os brasileiros consideram um circo, que é a Assembleia, não me parece muito louca. Me parece uma coisa assim, uma ironia muito fina, né? Ok, vocês são uns palhaços, você acha que sou um palhaço, vou te mandar um palhaço para aí. Isso que você merece. A escolha do Tiririca significa também o quanto eles valoram o resto, porque se eles tiverem alguém que represente eles bacana, talvez Tiririca seria uma coisa folclórica, não um cara que tem 1.300.000 votos, né? Todos esses, o Paulo Maluf, aquele Lula que foi eleito, aquele Lula que foi eleito deputado, o Tiririca, o Enéas Carneiro, outro que ganhou uma eleição e fez uma eleição fantástica com segundos de TV, eles podem parecer qualquer coisa, se parecem com qualquer coisa, eles não se parecem com políticos. Eles não se parecem. Isso significa o quê? Que o brasileiro não é agora que está procurando renovação. O brasileiro está procurando renovação há 20 anos. Está procurando de qualquer lugar que não seja da política para achar pessoas que não se pareçam com essa categoria de políticos. O que é essa categoria de políticos? Eu não sou um cara antipolítico, o Gabriel sabe disso. Inclusive, eu trabalho com eles. Tenho mais motivos do que vocês para ser antipolítico. Eu conheço muito bem os caras. Então, fora dos questionamentos sobre corrupção e tudo, o que mais indigna a população dessa categoria de políticos é o fato deles
pensar só neles. Isso é o que incomoda. Eles só pensam neles. Eles não pensam em mim. E quando pensam em mim, é porque eles estão pensando em eles. Quando chega a eleição, precisa de meu voto. Tem um dia a cada 4 anos, que o cara vem me visitar. Esse dia a cada 4 anos que vem me visitar é porque ele precisa. E quando eu preciso, cadê ele? Então, isso nos leva a uma coisa muito importante que a rede social hoje permite. Chama-se proximidade. Proximidade. Não é só geográfica, mas também é. Você precisa criar uma sinergia grande na sua estratégia de posicionamento de rede social, de estar próximo das pessoas. E não digo só próximos geograficamente, próximos existencialmente com essas pessoas. Que hoje, com rede social, você pode visitar 4 casas, sem estrutura, sem a porra daquele negocinho com o número. O cara que gosta de você, ele é inteligente o suficiente para ir procurar seu número. O brasileiro não é tão burro assim como todo mundo acha. E tudo isso como credencial, sou político, sou candidato, só vou pensar em mim, me deu, quero aquele cara, entendeu? Esses atributos tiram votos, não dão voto. Não precisa. Esse é outro desafio que eu mostrei pela frente. Que tipo de campanha, que tipo de material você tem que usar nessas campanhas agora, nesse novo momento. Então, nenhum deles era político. Nós temos que tentar evitar ser políticos, nesse ponto. Vamos ver um pouco Tiririca, desculpa, viu? Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote 2222 para deputado federal. Valeu? 22, Tiririca é federal. Eu sou o Muito bem. Então, vamos esquecer os preconceitos, hein? Não esqueçam que vocês serão vítimas de preconceitos muito parecidos. Todos vocês serão um pouco tiririca nessa eleição. Essa menina que não fez nunca nada da vida, esse rapaz que não sabe nem não sei o quê, vocês vão ter seu próprio preconceito esperando lá. Então, esse cara está falando o seguinte, ele está se apresentando, sou tiririca da TV, né? E ele faz uma pergunta fantástica. Você sabe o que faz um deputado? E disse, não, também não. E se você faz uma pesquisa, isso é uma primeira verdade, você faz uma pesquisa, 90% das pessoas não sabem o que faz um deputado. Sabe que rouba, que tem bolsa paletó, aquele negócio, mas não sabe. E não é só no Brasil, não sabem em lugar nenhum do mundo. Não sabem, só se interessa em política aquele que trabalha em política. As pessoas têm uma vida com coisas muito mais interessantes que fazer. Futebol, namorada, esposa e namorada, cachorro, entendeu? Então a política, ninguém compra jornal para ver o que acontece na política. Quando o cara chega, olha que o jornal publicou de mim, não sei o que, ninguém leu essa merda, cara. Ninguém leu. Então, essa questão. E a outra coisa que é magistral, aí você tem uma eleição do que um slogan. O slogan é Tiririca, pior do que está, não fica. Alguém, depois de ver o impeachment da Dilma, com todo aquele negócio, jogando papelzinho, alguém pode não concordar com aquilo, que foi um vexame internacional mostrar esse congresso, pessoas envergonhadas com aquela situação. Quem era contra a Dilma ficou envergonhada, quem era a favor ficou... Uma coisa impresentável você ter aquelas pessoas que pareciam... Eu adoro carnaval, tá? Adoro carnaval. Mas o carnaval é fora, é outra coisa. E aqueles caras de carnaval, isso é uma loucura total. Não sei como partidos permitiram isso. Enfim, pior do que está não fica. Mas voltemos. Esse slogan era completamente verdadeiro. Bom, aqui está. Ninguém sabe o que um deputado faz. Vou ler te conto. Isso não deve ser visto como um problema. Essa grande oportunidade que vocês têm, que ninguém saiba o que acontece lá. Não se trata apenas de ir contar o que faz um deputado e tudo isso. Essa é a oportunidade
para construir uma ideia marca do deputado e deputada que você quer ser. O assunto é o seguinte, isso te permite, quando alguém não sabe qual é o trabalho, te dedica a resolver do lado, eu também não sei. Não, nós podemos construir uma ideia marca do que nós queremos ser como deputados. Por isso que falava que a frase lá do Calil, uma frase muito afortunada, eu não quero ser político, eu quero ser prefeito. Eu não quero ser político, eu quero ser um representante seu. Eu quero estar lá, quer representar alguém. Hoje isso está na linguagem, esse cara não me representa, esse cara não me representa, esse cara me representa. Vamos conversar sobre isso também. Causa, propósito. É diferente, você viu que estava, né? É diferente de você ter uma bandeira. Também tem que ter um tema, por que não? Se você tem uma trajetória, você tem todas situações diferentes. Então, vou falar de uma forma que não é Bíblia. Abrindo espaços para a gente pensar. É diferente você ter eu sou deputado da educação, eu sou deputado da saúde, não sei o quê. Isso não é, isso é um tema, isso é um assunto. Ter uma causa, um propósito é diferente. Todos vocês hoje tiveram um exemplo direto do que é ter uma causa e um propósito, com a morte da menina do Rio. Ela tinha uma causa, ela tinha um propósito, e ela foi morta por isso, ela colocou a sua vida. Propósito é maior que um tema, propósito é fazer alguma coisa na sua vida, uma missão para a sua vida, e você se entrega a essa. E esse propósito, e a pessoa que está te ouvindo, ela é parte desse propósito. Meu propósito é que você me ajude, e eu te ajudar. Você sabe de verdade o que faz um senador? O que ele representa e qual é o seu valor? Ele vai lá em Brasília, seu estado defender, e aí começa a briga, que ninguém pode perder. Em Brasília é uma guerra no Senado. Cada um puxa para um lado, é uma briga de leão. Vence quem tem força e apoio de verdade, quem tem garra e tem coragem, firmeza e decisão. Que fique bastante claro depois dessa explicação, um senador de São Paulo tem que ter alto padrão, pois defender o que é nosso é mais que obrigação. Depois de tudo isso, responda sinceramente, do fundo do coração. Tem alguém melhor que ela para enfrentar essa missão? É matar, matar, seja qual for seu lado. É matar, matar, é matar no Senado pra quem... Isso que vocês ouviram aí, o Duda Mendonça explicando o que faz um senador, dando uma versão da senadora que uma candidata em especial pode ser, a Marta Suplicy. Então ele tomou todas as características dela, depois de várias pesquisas, transformou as fragilidades e defeitos para mostrar de uma forma o lado positivo. Ela é uma brigona insuportável, não quero ela mais como prefeita, não quero ela como esposa. Agora, se o Senado é uma briga, manda ela brigar lá, ela fica longe, fica fazendo o que ela gosta, entendeu? Então, é mais ou menos, é outra resolução. Tiririca deu isso, mas esse jingle é exatamente, e um jingle, gente, não é uma musiquita bacana, tem que ser uma música do caralho, mas é um discurso cheio de argumento, mas não pode ser um argumento técnico, como o meu folheto de fluxos. Você tem que contar uma história de uma forma emocional para que as pessoas entendam isso. Então, foi a mesma coisa. Alguém que tinha que ir para o legislativo e precisava mostrar por que ela era indicada para esse lugar. Se esse é um lugar que é uma guerra, que todo mundo briga com todo mundo, vamos mandar uma briguenta para trabalhar. O outro que vou colocar é justamente do Rio de Janeiro. Prestem atenção aí, atenta para a letra. Quero ser sua voz, quero ser a voz do Rio, a voz de quem luta e labuta pra vencer o desafio. Quero ser sua voz, a voz do morro e de Copacabana, a voz de quem tem e de quem não tem grana, mas que tem sentimento e tem coração. Quero ser sua voz, a voz do meu povo que vem lá da Baixada, a voz dessa gente que anda calada, que cansou de promessa e quer atenção. Sou Lindbergh do Rio, a voz e a cara de um Rio diferente, que diz o que pensa e que fala o que sente, e que nada no mundo
vai poder calar. Sou Lindbergh do Rio, que nasceu na Paraíba, que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos se realizar. Sou Lindbergh do Rio, a voz e a cara de um Rio diferente, que diz o que pensa e que fala o que sente, e que nada no mundo vai poder calar. Sou Lindbergh do Rio, que nasceu na Paraíba, que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos se realizar. Eu sou Lindbergh e quero ser seu senador. O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor. Bom, Duda e eu. Obrigado. Esse é assim, o Lindbergh era um cara com um passado cara pintada e tudo isso criava um ruído em algum setor. O Rio é muito diverso. Como você representa um estado para Senado, como você representa um estado que tem a zona azul, mas tem o interior, mas tem a Baixada Fluminense, mas tudo isso. E detalhe, o cara nasceu na Paraíba. Então nós contamos a vida dele todo. E tem uma frase aí, várias frases que são estratégicas. Cada frase aí está colocada para preencher um buraco e contar uma história. Primeiro, a mensagem é o seguinte: eu quero ser sua voz. Isso é representar. Ser a voz do cara que não estará lá. Você está lá por ele. Mas vamos falar uma coisa depois da representação em detalhe, porque tem uma coisa que pensei que pode ajudar. E o cara nasceu na Paraíba. Então ia para grupo, todo aparece na pesquisa, mas o cara é paraibano, não sei o quê. Embora no Rio tem 20% de caras que são paraibanos, questionavam. Então era assim: eu sou Lindbergh do Rio, que nasceu na Paraíba e quero dar uma prova de amor. Ele estava retribuindo com a sua candidatura. Vamos acabar todo no inferno, os marqueteiros, vai ver. Mas é isso que estou falando. E tem que ser uma música bonita. Se não falasse Lindbergh, eu ouviria essa música no rádio, entendeu? É uma boa música. Agora, é um discurso que vai para o coração, que não vai pelo racional, que você chega de uma forma que é impossível chegar. Esse é Ptolomeu, é do ano nascido no ano 170, um egípcio. Esse é Copérnico, ele já é mais novo, 1943. O Ptolomeu foi o cara, um matemático. Era na época que todo mundo era muita coisa, porque não tinha TV nem internet. Então você era coisas. Esse cara, durante muito tempo, criou uma teoria, era astrônomo também, de que, na verdade, o universo, como funcionava? O universo era, a Terra estava no centro, imóvel, nada mexia, imutável. Ao longo e em volta dele estava tudo, o Sol, os planetas e o universo, todo em volta. E todo mundo acreditou, durante 1.300 anos, acreditou que era mesmo assim. Até chegar esse outro cara, o Copérnico, que disse: não, cara, eu fiz estudos, eu tenho um telescópio melhor, e não é bem assim. A Terra gira. E, na verdade, ela gira sobre si própria e gira ao redor do Sol. E os outros planetas também giram ao redor do Sol. E não só tem um Sol. Nós estamos na galáxia. Dentro dessa galáxia tem vários Sols. E não é a única galáxia, tem infinitas galáxias. Então, nós somos uma merdinha desse tamanho. Ok. Por que estou falando isso? Porque Ptolomeu é a visão que a política brasileira tem em Brasília de como são as coisas. Eles, no centro, imutáveis, achando que todo um país, todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas giram em volta deles. E nós acreditamos, nosso amigo Copérnico, que ele tem um penteado esquisito, mas estava certo. Isso não é assim. Na nova política, o que estamos dando por chamar da nova política, não é o político e nem o candidato que está no centro. Porque isso é a velha política. No centro está o eleitor. E todo o resto tem que girar em volta dele, qualquer coisa. E isso vai para. E se vocês começam a enxergar qualquer instituição, é a mesma coisa. Uma escola, ela tem que girar em volta do professor ou do aluno.
Um hospital público tem que girar em volta do médico que manda para todo lado, ou da enfermeira que faz a conta de médica quando o médico não está mirando, ou do paciente. Então, o problema é que as nossas instituições, elas perderam contato, foco, e perderam contato com a sua raiz, com todo. Então, o que acontece com Ptolomeu? Como isso já não é verdadeiro, eles continuam na fábula, achando que eles têm poder. Eles têm apenas o domínio de algumas instituições, mas eles não têm mais poder. Tanto assim que quando eles falam alguma coisa, qualquer um de vocês com um telefone celular começa, se mobiliza, todo o cara tem que voltar para trás. Quando é muito burro, não voltar para trás, insiste no erro. Estamos conversando ontem com um caso desse. Mas se em lugar de ser um cara burro que não entende como está funcionando o mundo, fosse um cara, sei lá, Macron, caras que são de uma nova geração, você, puta, é verdade, vamos voltar para trás para fazer melhor. E todo mundo diz, cara, esse cara me representa. Porque você ganha poder reconhecendo erros. E você ganha poder ouvindo o outro. Os caras estão há 4 anos em Brasília, lá, porque têm domínio da estrutura e tudo, e porque eles perderam qualquer tipo de esperança de ser os mocinhos do filme. E dizem, porra, somos bandidos, não dá para mudar, joga fora o marqueteiro, traz o advogado penalista e vamos embora. Isso foi o que aconteceu no Brasil. Eu fiquei sem trabalho, inclusive. Passamos de uma sociedade onde só uns poucos mandavam, possuíam um monopólio das informações e da cena pública, para uma sociedade onde todo mundo gera e distribui informações livremente. E isso está mudando tudo, em especial a forma em que as pessoas querem ser governadas, ou seja, representadas. Tem alguma coisa de espanhol aí? Quem está botando defeito? Não? Tá certo? Então, isso é super importante, gente. Todo mundo está aqui enquanto estou falando, mas cada quem é livre, está fazendo, está tomando nota, mandando mensagem para namorado. Ou seja, isso é imparável. E todo mundo hoje, é isso aí, todo mundo é potencialmente uma Globo. Você tem um telefone, tem um Facebook, tem uma audiência mundial. E você se manifesta. E quando você se manifesta publicamente, por que vai vir um político te calar a boca? Como ele vai fazer isso? Não pode. Não pode. Essa luta por dominar a sociedade não pode, você tem que conversar. Tem que conversar, você tem que ser consciente que você é mais como falava o nosso amigo Copérnico, você é mais uma partícula de areia que está junto com outras, conversando em múltiplas conversações. Só para você ter uma ideia do que isso significa. Entre 2014 e 2018, a população mundial produziu mais informações e compartilhou mais informações desde que a inventa da escrita até 2014. Entre a inventa da escrita e 2014, se produziram menos informações e se compartilharam menos informações do que entre 2014 e 2018. Isso só vai piorar, só vai aumentar e tudo isso. É uma loucura. E você tem que ser parte de tudo isso, não tem que se agonhar, tem que conversar, entender, ouvir. É um desafio. Vamos falar sobre isso. Eu não sou candidato, cara. Bom, representação. Como era a representação no mundo do Copérnico? Era mais ou menos, eu diria assim, eu fui eleito, você me deu a sua representação, tchau, daqui a 4 anos eu volto. Falso. Você não dura com isso. Você renova a sua representação o tempo todo. Porque o que representa não é um ato fundacional. É só uma Constituição que diz que você tem direito para estar 4 anos lá e fazer o que bem quiser. Isso não funciona na prática para você se manter representando os seus representados. E hoje você tem muita tecnologia e pode inventar, gente. Podem inventar coisas. A invenção é filha da necessidade. Então, como vou fazer? Não sei, vou pensar. São muitos. Entra em contato. Funcionou tal coisa. Me explica como você fez. Isso é o melhor que vocês podem aproveitar dessas aulas. Não é eu. É ser conhecente de todos vocês que vão para campo e que podem ficar interconectados e trocando informações. Isso que as pessoas fazem. Puta, estou procurando um fontaneiro bom. Vou para lá para meu grupo de WhatsApp de mulheres. Não sei o que. Alguém conhece? Te indico.
É isso que vocês têm que fazer agora. A representação é todo dia. Então, o que fazer para que as pessoas não enxerguem vocês como mais uns políticos oportunistas? Estamos falando aqui que a pessoa acha novo o que ele acha novo. Ele pode olhar você, que você é muito jovem, se esse cara é novo. Aí você abre a boca e diz, esse cara é mais velho do que meu avô. O novo não é idade. O novo é uma geração de pessoas que participa voluntariamente de uma forma diferente de ver o mundo e que se propõe. Aquela bela e bonita frase de alguém, que não lembrei, que dizia, tem pessoas que olham para o mundo, para as coisas como elas são e se lamentam, porque eu sou dos que olho para as coisas como poderiam ser e pergunto, por que não? Não vai roubar essa frase de mim. Ou seja, não se comporte como um. Você não quer ser um político tradicional? Simples. Não se comporte como um. Não caia em todas as armadilhas. Pense por que está fazendo qualquer coisa que você está fazendo. Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo desse jeito? Porque senão você acaba naquela fotografia da... Como que se chama? Onde estava tudo que não presta, TV, aquela coisa. Sucata. Aí você vira sucata. Entendeu? Não se comporte. O que faria um político nessa circunstância? Faça o contrário. Quer ser diferente? Não seja igual. Eles falam, você ouve. Eles falam, você ouve. Coisa mais chata que político falando na TV é uma coisa insuportável, cara. Então, a sua estratégia hoje, nesse mundo, que as pessoas se manifestam no Facebook, podem falar para o mundo, não estão aí aguardando você chegar para você falar, sacar seu gráfico de como vai melhorar a saúde municipal, que ele não vai entender, não está nem aí. Você vai ouvir o que está acontecendo com ele. Ouvir para quê? Ouvir porque eu quero aprender de você. Eu preciso te ouvir porque eu quero aprender de você. Eu quero entender. Eu quero estar aqui. Me conta. Ouvir. Simples assim. Eles discursam, você dialoga. Você conversa. Aí eu deveria ter botado conversa. Conversar. O mundo virou uma grande conversação. Então, ninguém aguenta um cara com o dedinho lá em cima, explicando como o mundo funciona. Você pode conversar. Conversar significa dar existência a outro. O outro pode ser o meu professor, meu mestre. Ele não pensa como ele, pode me ajudar. Se eu tivesse que escolher entre visitar uma casa de pessoas que me apoiam e uma casa de pessoas que me criticam, eu escolheria uma casa que me critica. Isso é diferente. Um político tradicional nunca faria isso. O político tradicional vai para uma turma, está todo arrumado, cara. Chega, o menino está peinadinho. Tio. Funciona. É falso. Eles pedem voto, você pede ajuda. Você não pede voto. Você precisa voto. Mas você está pedindo ajuda. Você está pedindo opinião. Você está pedindo conselho. Você está pedindo conhecimento para ele te ensinar o que está rolando aí, qual é o problema, por que isso não solucionou, sei lá. Conversar. Não vai pedir voto. Pedir voto hoje é óbvio. Quando você vai pede voto, você tira a possibilidade dele te eleger. Você tira a possibilidade de ser livre. As pessoas são livres, podem ser pobres, mas são livres. Todas são livres. Eles só prometem, você se compromete. Tem uma diferença. Eu vou fazer isso para você. Eu me comprometo a tentar iniciar isso. E mais do que isso, eu me comprometo a dar notícia, cara. Hoje temos tecnologia, você tem e-mail, podemos não sei o que. Mas eu estou comprometido com essa causa. E você é a minha causa. E você, isso, a ver o que tem aqui, acho que estava... Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder.
No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la... Essa peça não, eu ajudei, mas essa peça não, mas quem fez, ele está de parabéns. Ele está aí, não sei se todos pegaram todo o espanhol, o centro é o seguinte, Maurício Macri, como qualquer político que não vem da política, pior que um empresário que supõe que não tem sensibilidade social, cria resistência. Do mesmo jeito que o Lula criava resistências nas pessoas que consideravam um cara radicalizado e tudo. O nosso João Amoedo ainda tem bastante que aprender com isso. Então ele não podia, esse medo continua até hoje. E ele tem que ir provando todo dia que ele não é o que as outras pessoas acham que ele é. Então, é uma coisa difícil, é como quando você sabe que eu sou diabético, você é diabético toda a vida. Tem que se cuidar sempre. Você pode controlar, você pode ir melhorando, mas não vai curar. Então, o que fez ele? Essa é uma transgressão total. Tem duas formas de você conhecer uma pessoa. Pelo que ele faz, pelo que ele promete, ou pelo que ele não promete. Pelo que ele não está disposto a fazer. E aí você lista as coisas que você não está... Esses são seus propósitos, essa é a forma de você se comprometer. Então, quando chega na hora de você elaborar seu discurso, aí, qual é a sua promessa? Nenhuma. Promessa? Não, eu posso te falar o que não vou fazer. O que não vou fazer justamente, por exemplo, bolsa paletó não vou receber. Se eu não posso devolver, então vou doar. Vou fazer o seguinte, vou ver quanto dinheiro de coisa que não vou usar, motorista, blá, 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 blá. Sei que isso irrita você. Então, vou juntar esse dinheiro e na internet, entra no site, propõe instituições e todo mês eu vou doar. Sabe? Eu não vou fazer isso. É difícil, porque é uma forma de prometer, não prometer, entendeu? Mas eu só coloquei como exemplo para que vocês percebam como em tudo que foi feito na política brasileira pode mudar e ser feito de outra forma. Só que você tem que trabalhar agora, porque se vai chegar a lugar, você não pensou antes, sabe? É difícil. Pense que um político faria e faça o contrário, de forma genérica. De forma genérica, assim, por exemplo, conversamos durante a palestra, errei. Quando um político reconhece erro? Nunca, por quê? Porque é uma fragilidade. Não, como vai reconhecer? Um cara como eu, que sou perfeito? Me fudendo. Como reconhecer erro? Não foi um erro, ele acha. Desculpa se você acha um erro. Eu não acho, não. Não sei o quê. É político um pouco assim. Você fragiliza, porque você quer dizer, nunca mais vou ligar para você, cara. Nunca vai prestar atenção. Né? Agora, se você está certo, você valoriza o cara, empodera, reconhece, isso te torna forte. Reconhecer os erros te torna forte. Reconhecer as suas... Se desculpe, retifique. Qual é o problema? É como a vida real. Pessoas normais, todo mundo erra todo o tempo. Uma coisa é errar, outra coisa é premeditadamente fazer merda. Ainda assim você pode se desculpar, né? Reconheça as suas limitações. Nunca vi um político reconhecer. Não, disso eu não sei, vou pensar melhor. Vocês, muitos de vocês, são jovens ou iniciantes, estão começando e isso tem um valor. Não tem um compromisso com o sistema. Quando alguém diz, mas você nunca fez política. Não, por isso. Ninguém nasce político. Se você está em um debate com outro, assim, desculpa, quando você tinha 5 anos e já fazia política, qual é a sua proposta? Eu não entendi direito como é esse negócio. Não, porque eu fui primeiro, sei lá, não, eu fui empresário. Então você também não foi político. Talvez você era melhor lá, quando você não discrimina. Imagino que você tenha sentido muito chateado quando um político te dizia que você não podia fazer política, porque desse critério ninguém podia fazer nada na vida, né? Então, esse negócio da falta de experiência é uma coisa que as pessoas vão pivotar para quê? Os candidatos vão pivotar, vão ressaltar para quê? Para criar temor de votar uma pessoa que não tem experiência.
Ele não sabe, ele não vai dar conta. A governabilidade, pensa nas consequências dos seus atos. Nós temos experiência, não somos perfeitos, ninguém é, mas nós, no mínimo, temos uma estrutura suficiente para poder governar e tudo isso. Isso eles vão falar. O que nós vamos falar? Eu peguei na musiquinha, porque é um momento que todo mundo fica entediado com a minha voz, e peguei uma musiquinha que eu não sei como tirar esse negócio daqui do lado, mas tudo bem. Porque esse prefeito de Taubaté, que escolhi uma campanha pequena, porque acho que todo mundo, nenhum de vocês deve ser milionário para ter uma super campanha, acontecia a mesma coisa. Todas as pessoas que estão atuando aí, todas aí eram os funcionários da campanha, porque não tínhamos grana para... E na campanha já tem uns 8 anos. Mas preste atenção no argumento. Taubaté tá precisando de um prefeito diferente, um cara novo, mais honesto e competente. Com novas ideias, coragem pra mudar nossa cidade. Tá precisando renovar. Tem cara experiente, ficando acomodado. É juventude na rua, fazendo resultado. É hora, Taubaté, de renovar. Esperança é o Júnior. Esse é o nome da mudança. Que bom que ele não tem experiência de roubar. Que bom que ele não tem experiência de enganar. Que bom que ele não tem. Que bom, ainda bem. Que bom que ele não tem experiência de mentir. Que bom que ele não tem experiência de fingir. Que bom que ele não tem. Que bom, ainda bem. Que bom que ele tem coragem pra mudar. Que bom que ele tem ideias pra governar. Que bom que ele tem exemplos pra seguir. Que bom que ele tem um futuro pra construir. Que bom que o Júnior tem. Que bom, ainda bem. Isso fala bem de vocês. É o seguinte, é isso aí. Todo mundo tem, não tem coisas. Você tem experiência de ter governado? Não. Não tenho governança de ter governado, não tenho experiência de ter roubado, de ter mentido, não tenho experiência de ter enganado eleitores. Agora, eu sim tenho experiência de me animar. O Júnior estava com 40 anos. Ele era jovem, e ele foi um bom prefeito. Era uma coisa perfeita, cara. Foi a campanha que mais curti. Muita gente começou aí. Aí a gente que nunca tinha feito campanha e que hoje está... Foi super interessante. Você sente o clima da campanha. Outra coisa, vou falar o seguinte, clima de campanha. Clima de campanha é tudo, cara. Clima de campanha é tudo. Clima de tesão. De todo mundo se expressar, porque eu nunca vi um candidato ganhar quando o time não vota nele. Se o cara não consegue empolgar que tem em volta, imagina para fora. Inclusive, já vi campanhas, os caras conspiravam e vamos votar tudo contra. Não? O cara é uma desgraça para a cidade, você conhece alguma delas. É muito difícil, então ele tem que te conquistar. Você tem que conquistar quem está à sua volta. Se você fracassa conquistando o seu time, motivando o seu time, você não vai chegar a lugar nenhum. Sejam normais. Isso em política é extraordinário. Que faço? Errei. Que faço? Se desculpa, conserta. Seja normal. Ser normal é ótimo. Não fique... Todo mundo erra, todo mundo não sei o quê, todo mundo pensa outra coisa. Você explica. Vai e explica tudo, não deixa, e conversa normal, não discursa, não entra naquele negócio. É extraordinário, já não dá para aguentar aqueles políticos tradicionais, parece outro planeta, sabe? Ser normal. Porque as pessoas querem um país normal. O que é normal de um deputado? Um deputado te representa, faz as coisas, roubar não é normal. Conte a sua história de uma forma diferente, humana e verdadeira. Conte sua história de uma forma diferente, humana e verdadeira. Tem muitas formas de você contar a sua história para alguém. Geralmente, quando você começa, está com medo de você não virar um grande político, conta a história mais inadequada e mais careta que você possa imaginar. Um deputado é apenas uma pessoa que representa outras pessoas. Portanto, a sua campanha também é a história das pessoas que queremos representar. É uma escolha que você pode fazer.
eu vou te contar minha história, porque a história é foda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e muitas pessoas se identificar. É uma possibilidade, pode ter muitas aqui. Mas também a sua campanha pode ser a história das pessoas que você quer representar. Pessoas que você conheceu, que estão com determinadas situações que foram comoventes para você e que a somatória de todas essas histórias vão fazer parte da sua campanha e vão explicar por que você vai trabalhar para tentar resolver algo ou fazer algo por elas. Né? A campanha não pode... Se nós estamos no planeta Copérnico, essas pessoas são parte. Né? Nós somos que giramos... Esse é o Sol. As pessoas são o Sol. Né? Sem agredir, mostra um contraste entre a forma em que outros deputados têm agido e a forma em que você pretende melhorar isso. Ou seja, o mesmo eleitor já recebeu a visita e já votou em outros deputados antes. Ele nem vai lembrar quem votou. Com certeza ele não se sente bem representado. Você tem que saber por que não se sente bem representado. Tem que ouvir isso. Porque aí você vai saber como representar melhor. Então, eu, em seu lugar, faria tal coisa. Olha, ele tomou essa, sabe? Aí tem que criar ferramentas, ideias para você mostrar que existe uma forma de representar ele melhor. Né? Em que votam as pessoas? As pessoas votam na pessoa, não votam no partido. A menos que um partido cresça, um novo partido cresça e crie uma identidade, uma série de valores, mas as pessoas escolhem pessoas, não escolhem candidatos. As pessoas votam ideias, não votam ideologia. Esse cara teve uma ideia. Eu gosto dessa ideia, embora ele não seja do meu partido. Se você pretende... Primeiro que as pessoas não votam por ideologia. E se você pretende que elas votem por ideologia, você vai perder voto. Você tem que representar todos aqueles que concordam com a ideia que você teve, não aqueles que concordam com o partido que você se filiou. As pessoas votam futuro, não votam passado. E nessa eleição nem se fala, né? Pelo amor de Deus. Alguém quer seguir com isso? Alguém quer seguir do jeito que está? Alguém é feliz no Brasil? Eu acho que não. As pessoas votam por melhoras na sua vida, não na vida do candidato. Sabe? O voto continua sendo um cheque à esperança deles. Mas não confundir isso com um cheque político. Ninguém bota a mão em uma crise como essa para votar só algum partido que estão tentando e tudo, mas sempre tem um cheque em branco, sempre tem uma incerteza no voto. Você sabe que vota e que você não controla. A minha ideia da democracia, após os 50 anos, democracia não é para escolher um bom governo, é para tirar um mau governo. Então, você não sabe. Você sabe se um governo for bom pelos resultados, quando ele vai embora. Antes disso, você não vai saber toda a verdade, será o outro. Então, é um cheque à esperança delas mesmas. Por que falo isso aí? Não é apenas um joguinho de palavras, que também é. É o seguinte, o seu adversário não é o outro deputado, voltando ao início. Não é o deputado do outro partido, seu adversário não é seu colega de chapa, que também está procurando aí, de chapa não, de não sei o que, de partido. Seu adversário é a resignação das pessoas. As pessoas não conseguiram mudar os políticos, mas os políticos estão conseguindo mudar as pessoas. A forma de mudar, como eles não conseguem ser queridos e respeitados, é que eles se sintam resignados a que só isso que tem. Escolhe o menos pior. Então, e quem é seu adversário? É tal, não, ele é outro candidato. Meu adversário não é isso, meu adversário é a resignação. O quê? Sim, porque acho que todos estamos um pouco resignados a que as coisas não podem mudar. A minha primeira luta, e por isso estou aqui, a primeira luta que eu venci foi contra mim mesmo, contra a minha resignação, de que nada vai mudar nunca. Eu venci e agora estou tentando convencer outros para que eles tenham primeiro a luta. Se você ganha a luta contra a sua própria resignação, você já é outra pessoa. Então, uma recomendação final, e com isso agradeço. Foi a minha primeira palestra, acho que me saí bastante bem, porque estava com muito medo. E o assunto é o seguinte, sejam autênticos. Sejam apenas autênticos. Vocês estão indo a ver pessoas para aprender, não para ensinar. Porque
se os profissionais da política realmente soubessem algo que prestasse, o Brasil não estaria assim. Vocês nem entraram na política, está tudo uma merda. Então, e aqueles especialistas que têm aqueles grandes partidos, aquele todo? Cadê eles? Por que o Brasil está assim? Se eles são tão bons, se tem tanta estrutura e tudo. Então, eu acho que não tem... Eu acho que é por aí. Agora sim, acabamos.